Boa tarde, meus irmãos. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico dessa tarde e eu os convido a que leiamos juntos 1 Samuel capítulo 23, do versículo 19 até o versículo 29. 1 Samuel 23, de 19 a 29. A palavra do Senhor diz assim: Então subiram os efeus a Saul e a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós, nos lugares seguros de Orésia, no outeiro de Áquila, que está ao sul de Gesimom? Agora, pois, ó rei, desce conforme te impõe o coração. Toca-nos a nós, entregarmo-lo nas mãos do rei. Disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. E depois informai-vos ainda melhor. Sabei e notai o lugar que frequenta e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se oculta. Então voltai a ter comigo com seguras informações e irei convosco. Se ele estiver na terra, buscá-lo-ei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zife, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gesimom. Saul e os seus homens se foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi, pelo que desceu para a penha que está no deserto de Maom. Ouviu Saul, perseguiu a Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens da outra. Apressou-se Davi em fugir para escapar de Saul. Porém, este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para o prender. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: Apressa-te e vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Pedra de Escape. Subiu Davi daquele lugar, e ficou nos lugares seguros de En-Gedi. Até aí a palavra do Senhor. Meus irmãos, o que acontece, que nós percebemos, Davi, ele está fugindo, como sempre, de Saul, e nesse processo de fuga, ele soube que os filisteus estavam invadindo a cidade de Keila, né? Era uma cidade da mesma região, da região de Judá, né? Pertencente às tribos de Judá. De maneira que Davi, além dos moradores de Keila, eram então meio que parentes, eram todos descendentes da mesma região, habitantes da mesma região de Judá. Então, Davi foi solidário aos seus irmãos israelitas e também aos seus irmãos que eram da mesma tribo que ele. Davi estava vivendo um momento difícil, fugindo de Saul, que buscava matá-lo. E Davi, naquele momento, poderia ter se preocupado em salvar a sua própria vida. Mas Davi, como bom rei, como ungido do Senhor, ele se preocupou com o seu povo. E ele colocou a sua própria segurança em segundo plano naquele momento, indo então ao encontro dos habitantes da cidade de Keila que precisavam de ajuda naquele momento. Davi lutou contra o exército dos filisteus e o derrotou e livrou Keila, né? E aí o que acontece, né? Eles souberam que Saul estava vindo para persegui-los. E aí eles fugiram para o deserto que ficava naquela mesma região, né, chamado deserto de Zife, né, o deserto de Zife, e fugiu para ali, que pertencia à mesma região da cidade de Keila, ou seja, os habitantes daquele deserto eram pessoas que haviam sido beneficiadas por Davi naquele empreendimento dele contra os exércitos dos filisteus. Quando Davi
chega lá no deserto de Zif, o que fizeram então os zifeus? Os zifeus, eles foram contar a Saul: olha, nós sabemos onde está Davi. Davi está lá escondido no deserto de Zif. Meus irmãos, o que caracteriza tudo isso? Um gesto de traição. Um gesto de traição. Traição dos zifeus a Davi, né? Os zifeus daquela hora tiveram um gesto de desonestidade, foram desonestos, traidores e traíram Davi naquele momento da sua vida. Davi havia arriscado a sua vida para libertar a cidade de Keila, libertar toda aquela região. Poderia ter ignorado a necessidade dos zifeus e dos moradores de Keila, mas Davi ali lutou para que eles fossem libertos. Imediatamente quando foge, Davi é denunciado e entregue aos... Pelo menos é denunciado, né? Entregue não, mas ele é denunciado ao rei Saul. Meus irmãos, Davi naquele momento ele tinha todo o direito, não é? Talvez nós até agíssemos assim, de pagar o mal com o mal, de pagar com a morte, porque não? A traição dos zifeus. Porque ele foi lá, ele trabalhou, ele libertou por eles, e na primeira oportunidade eles o traíram, né? Eles usaram de gesto de traição para com Davi. Eles foram lá e entregaram Davi para Saul. Logo, Saul foi em direção ao deserto de Zif, mas ele foi informado de uma outra invasão dos filisteus e esqueceu-se de Davi e foi lá procurar enfrentar os filisteus, que eram o seu desafeto e a grande dificuldade naquele momento. Bom, meus irmãos, o que acontece? Que atitude nós teríamos? Imagina que você estende a mão, você ajuda alguém, você arrisca a sua própria vida para beneficiar esse alguém, para ajudar esse alguém, para que oferecer socorro a esse alguém que precisa de você naquele momento, e aí você descobre que aquela pessoa que você ajudou te trai. Como você reage? A Bíblia nos ensina: não pagueis o mal com o mal. E foi o que Davi fez naquele momento. Davi tinha todos os motivos do mundo para pagar o mal com o mal, né? Para fazer aquele mal aos moradores de Zif, né? Aos zifeus. Contudo, Davi foi buscar refúgio na oração, diz a palavra de Deus. Ao invés de persegui-los, né? Davi, ao contrário disso, Davi orou ao Senhor. O segundo detalhe, o segundo passo de Davi, diante dessa situação terrível, Davi buscou ter uma atitude justa, né? O que de fato é uma atitude justa? A atitude justa é não pagar o mal com o mal, né? Davi orou e Davi foi buscar ter uma atitude justa de verdade. Meus irmãos, nem tudo o que é legal é justo. E nem tudo que é justo é legal. Justiça e lei são duas coisas diferentes, muito distintas, né? Então, ter uma atitude justa nem sempre é sinônimo de ter uma atitude legal. E ter uma atitude legal nem sempre é sinônimo de ter uma atitude justa diante de Deus, né? Muitas vezes, né, a gente busca fazer justiça com as próprias mãos. Eu não sou especialista em lei, não sei se ainda vigora essa lei, mas havia alguns anos atrás uma lei chamada de lei que justificava pelo menos, né, o assassinato do cônjuge como sendo por legítima defesa da honra. Então, um homem que se sentisse desonrado, né, que foi traído pela mulher, poderia matar a sua esposa porque a sua lei, ou melhor, a sua honra foi ferida. Então, isso era o argumento dos advogados para pedir absolvição para um homem que assassinasse a sua esposa. Ou seja, justificava
o assassinato, o gesto errado que cometeu a partir de uma atitude falha da mulher. Na nossa vida, muitas vezes, nós agimos assim também, meus irmãos. Aquela pessoa que, teoricamente, falhou conosco, que nos fez o mal, que, de alguma maneira, fez alguma coisa que nos agrediu, que nos ofendeu, que nos incomodou, a essa pessoa nós retribuímos com o mal. Mas Davi buscou ter o que nós podemos entender como sendo uma verdadeira atitude justa, uma atitude de justiça diante de Deus, que não necessariamente é uma atitude legal, né? Então, Davi buscou refúgio na oração e na justiça divina. Não naquilo que é legal, mas naquilo que é justo. Oração e justiça caminhando juntas para obter uma resposta, uma solução segundo orienta a palavra de Deus. Meus irmãos, nós comumente somos feridos, somos agredidos, somos maltratados, somos injustiçados, mas precisamos ter sempre o nosso olhar e a nossa confiança voltadas para o Senhor, né? Na certeza de que Ele nos atende, nos atenderá em toda e qualquer necessidade. Confiar em Deus, porque apenas Deus é justo, apenas a sua palavra é justa, e muitas vezes a justiça de Deus conflita com o nosso conceito de justiça e de verdade. Mas nós precisamos acreditar em Deus, né? E confiar. O resultado prático, meus irmãos, disso tudo que fica para nós neste episódio aí, né, da traição dos Zefeus, é o Salmo 54. Salmo 54, Davi escreveu neste contexto, neste momento em que ele foi traído pelos Zefeus, né? Então, isso ficou para nós como memória, como história. Mas que Deus nos abençoe nessa tarde e que nós saibamos, aprendamos com o Senhor Jesus e com seus servos do passado a nunca pagar o mal com o mal, mas retribuir o mal com o bem, né? Que Deus nos abençoe e nos dê paz, que Deus cuide de nós, que Deus nos oriente, que Deus nos guarde e nos livre de todo o mal em todo o tempo. E que nós, quando feridos, injustiçados, nós saibamos recorrer ao recurso da oração e possamos buscar ter atitudes justas diante do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos guarde nessa tarde. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nessa tarde, Santo Deus, em que nós buscamos conhecimento na Tua Palavra, queremos Te pedir, ó Deus, a Tua orientação. Queremos Te pedir, ó Deus, a Tua paz. Queremos Te pedir, ó Deus, que Tu nos dê a Tua proteção, que Tu nos guarde e nos livre de todo mal. Orienta-nos, ó Deus, para que tomemos e tenhamos sempre atitudes justas diante do Senhor. Atitudes, ó Deus, que não firam o nosso conceito a respeito da verdade. Que tenhamos, ó Deus, atitudes justas diante do Senhor, possamos sempre buscar, Santo Deus, a Tua presença em oração. Ó Deus, fica conosco, dá-nos a Tua paz, cuida de nós, orienta-nos, guia-nos, guarda-nos, livra-nos de todo mal, protege-nos, ó Deus. Se é conosco, se é por nós. Atende a nossa oração, nós choramos, no nome de Jesus, que nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado.
Ei,